Olá, queridos fãs! Qual é o filme preferido de vocês? Eu odeio perguntas assim, porque eu nunca sei responder um. Eu sou Gêmeos com Lua em Libra. Eu não entendo muito bem de signos, mas eu sei que isso se traduz indecisa pra caralho. Mas tem dois filmes que eu gosto muito e que eu costumo falar que são os meus dois preferidos. Imagina que a geminiana com Libra ia ter um só, né? Que são La La Land e Singing in the Rain. Aí eu parei pra pensar um pouquinho nos dois filmes e eu percebi que eles são iguais. Tá, não são iguais, mas são muito parecidos. Os dois são musicais e os dois falam sobre cinema. Alerta spoiler a partir daqui, tá? Então vamos lá. La La Land conta a história de uma mulher jovem, atriz, que trabalhava na cafeteria de um estúdio de cinema. E aí o filme vai mostrando toda a história da trajetória dela nessa carreira, junto com o seu namorado, que é músico. Então nós temos aí um musical que eu considero maravilhoso, porque as músicas são muito boas e elas têm um sentido quando elas acontecem. Não é só cantar porque é musical. É muito diferente de Mamma Mia, por exemplo, né? Que é um clássico, mas que eu já gosto um pouquinho menos. Porque por qualquer coisa eles cantam. Filha, vai comprar um pão? Mamma Mia, vou comprar um pão. Mama, vou na padaria. Eu acho que é meio cansativo assistir musical que é musical o tempo todo. Em La La Land, o namorado dela é músico. As situações, elas se encaixam muito bem com as músicas, como se fossem trilha sonora mesmo. Como se fosse normal na vida real, sabe? Surge uma música do nada. Ou é alguma situação divertida que encaixa bastante com a música. Então, eu acho que é mais natural de assistir. A trama pra mim é ótima, porque eu me identifico muito. Apesar de eu não morar em Los Angeles e nunca ter ido pra lá. Mas é como se eu me imaginasse lá. Porque eu já criei vários cenários em que eu tava lá. Então, eu assisto e eu me identifico bastante com essa história. Principalmente porque eu já namorei dois músicos, né? Pode falar isso aqui? Existem filmes mais cults. Existem filmes mais bem elaborados. Filmes que me fizeram chorar muito mais. Filmes que eu já assisti mais de 20 vezes. Filmes que poderiam ser meus favoritos. Mas por causa dessa identificação, me pega bastante. E aí a gente vai pro segundo filme. I'm singing in the rain. Just sing in the rain. Cantando na chuva no Brazuquês. Então, senta que lá vem uma aula de história. Bom, o cinema ele começou sendo mudo, como a gente já sabe. Era incrível a capacidade de ver imagens se movimentando. Mas o cinema nem sempre foi luxuoso, como a gente conhece hoje. Ele começou com pequenas poeiras, que eram os nomes das salas de cinema do início do século XX, mais ou menos, nos Estados Unidos. Era a diversão dos pobres, dos estrangeiros. E os próprios donos das poeiras e até os produtores de filmes eram pessoas mais pobres, estrangeiros também, que que foram para os Estados Unidos atrás do sonho americano, né? E aí, depois de trabalhar em muitos subempregos, eles decidiram investir no tal do cinema. Demorou alguns anos para que o cinema fosse considerado uma arte. Primeiramente, a sexta arte e depois a sétima arte, que é como a gente conhece até hoje. Com o glamour que Hollywood foi conseguindo, aí os atores eles foram virando celebridades. E nomes muito importantes foram sendo conhecidos, como Charlie Chaplin, por exemplo, que é o meu preferido. Eu sempre fui muito fã do trabalho de corpo na comédia, principalmente o que era feito antigamente. Porque o cinema era só corpo, rosto, não tinha fala. Então a expressão corporal, a expressão facial, tudo isso era muito importante. Era mais importante do que tudo. E quem consegue fazer coreografias engraçadas daquele jeito, pra mim é um gênio. E tem que ser um gênio, né? Porque é mudo. Só tinha algumas legendas no meio do filme pra explicar um pouco do roteiro, pra fingir que é a fala do personagem.
Mas em 1927, com o sucesso do filme O Cantor de Jazz, não o primeiro filme falado da história, mas um dos, e o mais importante, porque foi o primeiro a fazer mais sucesso, ele arrecadou 3 milhões de dólares de bilheteria, que era o recorde até então. Isso fez com que os produtores, os atores, toda a equipe de filmagem daquela época que fazia o cinema mudo, que era o tradicional, entrasse em pânico, porque eles precisariam se reinventar. O ator brilhante no cinema mudo talvez não fosse tão bom no cinema falado. Muitos eram estrangeiros, nem sabiam falar inglês direito. Eles também teriam que decorar falas, coisas que eles não faziam até então. Precisariam saber se direcionar o microfone, que não era fácil esconder um microfone grande naquela época. Usar o tom de voz corretamente. Muita coisa que eles precisariam melhorar para sair do cinema mudo para o cinema falado. E aí você lê sobre esse período, você imagina tudo isso e você pode visualizar um pouquinho com o filme Cantando na Chuva, Singing in the Rain. Porque ele conta exatamente sobre essa transição do cinema mudo para o cinema falado. E ele aborda todos esses problemas que eu coloquei aqui. E ainda mais, de uma forma muito legal, engraçada, divertida, bonita, emocionante, fofa. É bem legal. É um filme de época que conta a história daquela época, feito naquela época. Não é assim um filme feito em 2020 contando o que aconteceu em 1927, né? Foram pessoas que provavelmente passaram por essa situação da transição, né? De alguma forma assistiram isso, porque em 1952 o filme saiu, satirizando um pouco dessa revolução no cinema. E tudo isso com coreografias muito legais, de dança, de sapateado, de músicas que não são do nosso tempo. E mesmo que a gente não tenha vivido naquela época, graças a Deus, né? Que a gente tá muito bem, obrigada. Mas é como se a gente sentisse, sei lá, uma nostalgia, sabe? É muito estranho. Por mais que algumas pessoas achem que talvez seja uma comédia boba, palhaçada, enfim, precisa ser muito bom pra ser um bom palhaço. Precisa ser muito bom pra cantar, dançar, coisa que a gente faz até hoje, claro. Mas assim, você vê como era a dança daquela época, assim, eu acho muito legal, eu gosto de coisa de época. Então, e o roteiro é muito legal, tem falas muito boas, umas tiradas boas, é engraçado. Então vale muito a pena assistir. E também conta um pouco da história de uma mulher jovem que queria ser atriz. Mais uma identificação aí, né? Podemos dizer que eu tenho um tipo bem claro. Eu me emocionei bastante com os dois filmes, especialmente com Cantando na Chuva, pela questão histórica, mas também La La Land pela questão emoção. Mas eu também me emocionei bastante com Cantando na Chuva. Mas eu me inspirei bastante com Cantando na Chuva. Mas eu também me senti bem inspirada com La La Land. Ai, difícil. Mas se você gosta de cinema, Singing in the Rain é um filme importantíssimo para assistir. Só tem uma cena do musical que eu não gosto, porque é muito demorado. Eu acho que poderia ter metade daquilo, que é quando ele vai propor um filme pro dono do estúdio. Assistam que vocês vão entender qual cena que é. Bom, então deixem nos comentários de vocês quais são os filmes preferidos, o que vocês acham dos meus filmes preferidos, se vocês já assistiram. Engraçado que eu peço pra deixar coisa no comentário, eu vou ver nos comentários, não tem nada. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre cinema, um pouquinho sobre os meus filmes preferidos. Não me aprofundei muito nos filmes, porque eu quero que vocês assistam, né? Tem um pouquinho de spoiler, mas não tanto. Eu acho que não coloquei muito spoiler, né? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Você é um guerreiro. Se inscreve, curta, aquela ladainha toda que vocês já conhecem, tá bom? Obrigada. Beijos a todos os meus fãs.